Bom dia a todos e a todas. Primeiro, e antes de mais nada, cumprimentar vocês, a imprensa, em nome da Galliene, cumprimentar a todos da imprensa, ao pessoal que está acompanhando aqui no plenário, em nome do nosso eterno companheiro Serginho Peixoto, obrigado pela presença de todos. Infelizmente, todos que vieram acompanhar a fala não puderam ficar até esse momento, mas estão acompanhando aí pela TV Câmara, pelo Facebook, e agradecer a todos os vereadores e vereadoras pelo convite, o honroso convite de estar aqui. Agradeço muito. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, que ainda no ano passado, em 2022, presidente, nós do PT, reunidos, do Partido dos Trabalhadores em Araguari, decidimos que deveríamos pedir o uso da tribuna da Câmara em função das graves notícias que a gente recebia através do governo de transição formado pelo presidente Lula. A situação que o Brasil se encontrava era gravíssima. Nós tínhamos que anunciar para o povo brasileiro e, portanto, para o povo de Araguari, o que se avizinhava em 2023. Então, em função disso, nós enviamos para essa casa um ofício que foi lido pelo então presidente Leonardo Rodrigues, Léo Mulata, mas, em função de que o ano estava encerrando, nós não pudemos comparecer em 2022. Graças à força do universo, estamos aqui e com notícias boas, não só as notícias ruins, mas nós vamos falar de todas, daquela situação que a gente tinha e do que se avizinha de positivo para o futuro de Araguari e também do Brasil. E por que a gente vem até aqui? Porque essa é uma casa política. Essa é a casa que deve debater as questões do povo. Então, nós temos um profundo respeito pela casa política de Araguari. Aqui nós temos 7 partidos políticos representados. Se somarmos os votos dos senhores e das senhoras no ano que foram eleitos, praticamente é 1/4 do eleitorado de Araguari. Então, há que se respeitar essa casa. Podemos não concordar, podemos não compactuar, podemos não comungar da mesma égide política, mas que temos que respeitar, temos que respeitar. Então, em função disso que nós estamos aqui. Porque se aqui é a casa do povo e a casa política de Araguari, é preciso que a gente traga as questões políticas do Brasil e de Araguari para essa casa. Então, por isso, nós estamos aqui. Me permitam, porque poucas pessoas, eu sou bastante conhecido, mas não identificado. Então, vou me apresentar rapidamente aqui, não vou falar da minha história, mas vou falar do que eu me considero. Eu sou um catarinense de nascimento, goiano de criação e araguarino de coração. Nesses anos, eu já tive oportunidade, e nesse momento, hoje, eu represento, a minha pessoa eu represento, sou diretor do Sindiúti, o maior sindicato, o segundo maior sindicato do Brasil, diretor estadual e da subsede de Araguari. Nesse momento, eu represento os trabalhadores em educação de Minas Gerais, junto ao CNE, Conselho Nacional de Entidades, que é uma parte da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Inclusive, esse fim de semana, estamos em Brasília, trabalhando lá, desde sexta-feira, sexta, sábado e domingo. E, pela terceira vez, ocupo o cargo de presidente do Diretório do Partido dos Trabalhadores em Araguari. Eu acho que isso basta. Mas eu já tive a honra de ser eleito vice-presidente da CUT do Triângulo Mineiro. Fui eleito representante da educação de Araguari no Conselho do Triângulo Norte, quando o governo de Minas tinha o governo participativo. Fui eleito representante de Araguari do Triângulo na etapa estadual da Conferência Nacional de Saúde. Fui eleito delegado de Minas, em todas as conferências nacional de educação. Isso é uma honra para mim. Fui eleito delegado de Minas na Conferência Nacional das Cidades, de onde saiu o Estatuto das Cidades. Também representei os trabalhadores da educação no Conselho Estadual do Fundeb,
onde eu fui eleito presidente daquele conselho por 2 vezes. Portanto, essas participações, inúmeros congressos de Sindiúte, de CUT e de CNTE, já perdi as contas. E tenho um orgulho danado, porque todos os lugares que eu vou, eu levo Araguari no meu coração. E detalhe, Cláudio, todas essas atividades que desenvolvi e desenvolvo não são remuneradas. São de livre doação. Quando eu pedi ao PC que fizesse o convite, evidentemente que eu vinha falar, e eu vou falar, sobre o governo de transição e os programas do governo Lula para Araguari. Mas ele me pediu que falasse do piso salarial, que todo ano, quando há o reajuste do piso, fica aquela dúvida, né, Eurice? É uma comoção geral, um problema geral. Mas não há como falar do piso sem falar de Fundef. Fundef é o Fundo de Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Nego, esse fundo foi criado em 96, porque em 89 e 88 a Constituição brasileira, a Constituição cidadã, tão falada aqui, determinou que 25% dos recursos do município fossem aplicados em educação. A Eunice acabou de falar que não está sendo, mas isso é normal, Eunice. O Brasil inteiro não faz isso. E o que acontecia é que gestores usavam recursos para fazer qualquer coisa, menos para aplicar em salário para os trabalhadores da educação. Então, o Fundef veio para exigir que, pelo menos, 60% do recurso do Fundef fosse para salário dos trabalhadores da educação. Atingiu, basicamente, municípios e estados. Acontece que o Fundef foi um sucesso, porque garantiu salário para os trabalhadores das redes municipais e, a partir daí, melhorou a educação no ensino fundamental. Lembrando que o Fundef não atingia o ensino infantil, nem o ensino médio, que veio a ser corrigido pelo Fundeb, que substituiu o Fundef já em 2006. O Fundef manteve o mesmo arcabouço jurídico, garantindo que 25% dos recursos da educação fosse aplicado em salário, 60% desses recursos, que é mais ou menos 17% dos 25%. Detalhe, o Fundeb já incluiu, além do ensino fundamental, o ensino infantil, o ensino médio e o ensino profissionalizante, que são todos esses ensinos, são o que é chamado de ensino educação básica. E aí, em 2007, 2008, depois da criação do Fundeb, começou a surgir no Brasil os prêmios. No fim do ano, o prefeito criava o prêmio de produtividade, 14º salário. Por quê? Porque os salários eram baixos. E aí, quando fechava o ano fiscal, sobrava dinheiro. E, ao sobrar dinheiro, os promotores exigiam que fossem utilizados como salário. E aí foram criadas essas questões. Acontece que, de lá para cá, principalmente depois de 2010, quando terminou o prazo para que todo município fizesse o plano de carreira, começou a surgir no Brasil inteiro, vários pareceres jurídicos, e hoje muitos gestores, maus gestores, não aplicam os recursos nos salários. Para vocês terem uma ideia, só no estado de Minas Gerais, no dia 31 de dezembro de 2022, portanto, final do ano passado, tinha no caixa do Fundeb, da rede estadual, 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio. Sendo que 60% desse recurso tinha que ser pago em salário. O dinheiro sumiu do caixa do Fundeb e não foi pago como salário para os trabalhadores de educação da rede estadual de Minas Gerais. Nós temos que lembrar também que o Fundeb prevê que 2/3 dos recursos da educação sejam aplicados em salário. E o Fundeb criou a complementação da União, que era no mínimo de 10%, ou seja, tudo que é arrecadado pelo município e pelo Estado, porque é importante lembrar, Fundeb, o recurso, são os recursos da Constituição, ICMS, IPVA, que é parte desse é usado para educação. E ao ser construídos 10%,
no mínimo de 10%, para que a União tinha que complementar para o Fundeb, nessa lei estabelecia que esse recurso só seria pago para aqueles estados que não atingissem o chamado custo aluno anual, que é o valor mínimo que deve ser aplicado por cada aluno matriculado na rede municipal ou rede estadual. Acontece que havia uma falha. Municípios pobres de Minas não recebiam essa complementação porque o Estado conseguia atingir, mas o município não. O que só foi corrigido agora com o novo Fundeb. O novo Fundeb, aprovado, e a gente trabalhou muito para ele ser aprovado, em 2020, ele foi criado ampliando essa contribuição da União para o Fundeb, para chegar até 23% do valor arrecadado. Nesse ano de 2023, a União irá complementar o Fundeb em 17%, o que vai significar mais ou menos 40 bilhões de reais. Esses 40 bilhões de reais, que é o complemento da União, deve ser dirigido para os municípios e estados em duas condições: pelo VAAT, valor aluno total, que esse ano é de R$ 8.180,24, ou seja, é o valor mínimo a ser aplicado por cada aluno matriculado em cada rede, R$ 8.180,24. É importante que a gente diga isso, porque se o município não conseguir ter com recursos próprios esse valor, a União deve complementar no valor de 6,5%, até atingir. Ou, então, essa complementação vem pelo VAR, valor aluno anual de resultados. Isso dependendo dos resultados alcançados pela rede, há uma complementação. Acontece que Minas, nenhum dos municípios de Minas irá receber nem o VAAT, nem o VAR, porque o governador de Minas não regulamentou as leis do Estado em relação ao Fundeb permanente. Ele teve 2 anos para fazer isso, PC, de 2020 até dezembro de 2022. Em 2 anos, o governador Zema negligenciou todos os municípios de Minas Gerais. O que é disso, meu amigo? Tem que perguntar para o Zema. Ele negligenciou todos os municípios. Araguari teria direito, talvez não ao VAAT, porque Araguari tem uma renda boa, mas ao VAR, Araguari teria. Todos os municípios aqui da região estão prejudicados. Tem um município aqui próximo nosso, cidade pequena, que vai perder 40 milhões por incompetência e negligência do governador de Minas. Isso é importante que vocês saibam, porque a gente tem que falar a verdade. É uma casa política, não passar a mão na casa dos outros. Para vocês terem uma ideia, quando o piso foi criado, quando o Fundeb foi criado, o custo aluno, em 2008, era de R$ 1.132. Hoje é de R$ 8.180. Então, Araguari é uma das 853 municípios que perderam. Minas, os municípios de Minas vão perder, PC, em 2023, R$ 1.100 bilhões, que era complemento da União, e por incompetência, negligência do governador de Minas Gerais, todos os municípios estão prejudicados, todos, sem exceção. Ou que não vai receber o VAAT, ou nem o VAR, ou que não vai receber o VAR. Então, é importante que a gente saiba que recursos há, mas por maus gestores, seja do município ou do Estado, a cidade é prejudicada, as crianças são prejudicadas. Então, a gente precisa falar isso com clareza, com muita clareza. A Lei 11.738, a chamada Lei do Piso, ela só foi criada depois do Fundeb, porque os recursos para cumprir a Lei do Piso estão dentro do Fundeb, no mínimo dentro do Fundeb. Vamos falar que a lei é muito curtinha, mal interpretada e negligenciada, mas a lei trata de 3 coisas. Primeiro, a jornada semanal do magistério, que é no máximo de 40 horas. Aqui em Araguari, a rede municipal é 24 horas semanais, para uns cargos, tem outros que são 30 horas, assim como no Estado.
mas é no máximo 40 horas. Não é para 40 horas. Segundo, as demais jornadas têm que ser estabelecidas num plano de carreira. Como eu disse, deveria ter sido feito o plano de carreira até dezembro de 2010. Infelizmente, muitos planos de carreira não são planos de carreira, são um arremedo de plano de carreira. Também trata do seguinte: o magistério, 1/3 da carga horária dele, está na lei, tem que ser cumprido fora da sala de aula, porque o professor, o especialista, ele tem atividades que tem que ser cumprida até fora da sala de aula, preparação de aula, correção de prova. Hoje tem alimentação de área escolar na rede, enfim, tudo isso. Tudo isso está abrangido na Lei 11.738. Nenhum desses itens que eu falei até agora são cumpridos, nem pela rede estadual na sua totalidade, e muito menos pela rede municipal aqui em Araguari. Então, quando alguém alega que Araguari cumpre a lei do piso, não é verdade. Nenhum item que trata da lei do piso ele não cumpre. E também trata da correção do valor do piso. Galene, para você ter uma ideia, quando o piso foi criado, o valor dele era de R$ 950 para o ensino médio, para quem trabalha e tem o ensino médio. R$ 950, 2008. Esse ano, o valor é de R$ 4.420. Araguari paga R$ 2.350. O Estado de Minas paga R$ 2.350. Portanto, falar que cumpre não é verdade. Não é verdade. Essa lei é a que mais sofreu ADIM em toda a história do Brasil. Prefeitos, associação de prefeitos, associação de governadores, todos entraram contra essa lei no STF. Todos foram derrotados. Hoje tem mais de 30 processos contra a lei do piso na Justiça Federal. O atual governador de Minas já entrou na Justiça Federal e no TJ, contra a lei do piso, contra o plano de carreira da educação. Então, é importante que a gente saiba disso, porque, apesar de todos esses ataques, a lei do piso está em vigor. Em vigor, e tem que ser cumprida. O que nos assusta não é o prefeito, o mau gestor, não cumprir a lei do piso. O que nos assusta, Eunice, doutor Eunice, é o Ministério Público fazer vista grossa, como você acabou de dizer. Fazer vista grossa, por exemplo, não ter vaga para as crianças no ensino infantil, ou não cumprir a lei do piso na sua totalidade. É isso que nos assusta. O mau gestor tem em todo lugar, mas a justiça fazer vista grossa para o não cumprimento de uma lei federal é um absurdo. Então, eu afirmo aqui com todas as letras, infelizmente, a rede municipal de Araguari não cumpre a lei do piso, nem no valor, nem na carga horária, em nenhum desses itens que a lei estabelece. É importante que deixe isso claro. Quando a gente fala de plano de carreira, gratificação individual não é plano de carreira. Plano de carreira é algo muito maior. Então, às vezes, engana-se, as pessoas falam assim, olha, vou dar gratificação porque você faz isso. Isso não é plano de carreira. Isso é atender interesses escusos. Você tem que ter um plano de carreira que todos tenham a mesma observação. E aqui eu quero contar uma história para vocês sobre piso. Em abril de 2020, eu estava como presidente do Conselho Estadual do Fundeb, e o governador, o mesmo de atual, disse o seguinte, que não ia pagar o salário de abril, a Eunice sabe disso, e nem o 13º, acho que você estava nessa lista, de 2019. Ele alegava que não tinha dinheiro para fazer frente a isso. Eu fiz um vídeo, eu tinha a informação que tinha R$ 1 bilhão no caixa do Fundeb do Estado. A folha de pagamento era de torno de 500 milhões. Eu fiz um videozinho que viralizou no Estado, eu fiz o vídeo na sexta-feira, na terça-feira de manhã, ele anunciou o pagamento da folha de abril e do 13º. Isso é para vocês saberem que governo é igual feijão, só funciona na pressão. E hoje de manhã, eu assisti um vídeo do prefeito
falando lá em Brasília, na Frente Nacional de Prefeitos. Quem não teve oportunidade, assista. E, na reunião com o ministro da Educação, o companheiro Camilo Santana, o prefeito teve a infelicidade de falar de piso. E, na fala dele, curta, do que eu assisti, ele incorreu em vários equívocos. Primeiro equívoco, ele pediu ao governo federal que fizesse um plano de carreira nacional. Aqui tem vários advogados, eu acho, né? Tem o Eunice, tem mais algum advogado? Alguém deveria ter orientado ele que a Constituição brasileira estabeleceu que os entes federados têm total autonomia. Você não pode ter um plano de carreira para o Brasil, para todos os entes federados. Por isso que a lei estabelece, no máximo, 40 horas. Então, é preciso que alguém oriente, para que o nosso maior representante não fale bobagem num seminário tão importante como está acontecendo lá em Brasília, na Frente Nacional de Prefeitos. A segunda questão que ele falou é que o plano de carreira da educação, primeiro ele disse que tem que ser nacional, não pode, em função da Constituição Federal. Segundo, ele disse que ele não sabe como fazer. Eu acho que ele precisa consultar alguém que saiba. Está muito mal orientado, porque as premissas do plano de carreira estão estabelecidas na LDB, no Fundeb e na lei do piso. A partir desse conjunto de 3 leis, e na Constituição Federal, obviamente, a partir dessas 4 leis, ele pode formatar o plano de carreira da educação em Araguari. Evidentemente, com a ajuda dos senhores. Ele disse que não sabe fazer. Então, ele precisaria que o governo federal fizesse para ele. Desculpa, prefeito. Eu tive 2 reuniões com ele, sei que ele não tem intimidade com as questões da educação, mas, por favor, aí está demais. Ir para um fórum nesse nível, totalmente despreparado, sem consultar alguém que saiba do tema, é muito ruim, não só para ele, para Araguari. Você queria falar alguma coisa? Só para entender, essa pessoa que está falando é o prefeito municipal? Sim, é porque o presidente Lula, depois de 6 anos, o presidente Lula está recebendo os prefeitos em Brasília. Primeiro agora, nessa semana, ontem e hoje, na Frente Nacional de Prefeitos, e no fim do mês, na Marcha dos Prefeitos. O fato que não acontecia há 6 anos no Brasil. O Brasil voltando a ser civilizado, né? Voltando a ser civilizado. Então, ele estava presente ontem, e na reunião com o ministro da Educação, ele foi muito infeliz na fala, porque ele mostrou desconhecimento da Constituição Federal e desconhecimento das leis da educação. Mas, assim, só para me entender, o senhor teve conhecimento disso através de um vídeo? Vídeo, divulgado hoje. O senhor tem esse vídeo aí? Tenho, mas eu preferia que você... Tem um jornalista que publicou, o jornalista de Araguari publicou. Se ele soubesse o tanto que ele for bobagem, talvez não tivesse publicado, né? Então, o nome? O jornalista? Lucas Thiago. Tá no... mas da base do governo, como é que vai passar mas isso? Prejudicou o prefeito, porque ele foi muito infeliz na fala dele. Bom, vamos mudar de assunto agora. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa desse tema, faça agora, que depois a gente vai no outro assunto. Passamos para o outro assunto. Vamos falar aí da herança que o Lula herdou. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se preocupem. Eu não vou tratar aqui do cartão corporativo que gastou 107 milhões de reais. Cartão corporativo que financiou noitadas em boates, motociatas, a custo de 1,5 milhão do nosso dinheiro a cada motociata. Não vou falar que financiou canais adultos, não vou falar que financiou hospedagem e festas para amigos, não vou falar de férias para famílias em hotéis luxuosos, que foi usado o cartão corporativo nesses 4 anos. Não vou tratar disso. Não vou tratar da propina da vacina contra a Covid, que era $1 por cada dose de vacina. Não vou tratar disso.
Não vou tratar do patrocínio ao garimpo ilegal e criminoso em áreas da União. Não vou tratar disso. Não vou tratar do tráfico internacional de cocaína em avião presidencial. Não vou tratar disso. Não vou tratar do contrabando de joias. Não vou tratar disso. Não vou tratar do contrabando de armas. Não vou tratar disso. Não vou tratar da propina em ouro no Ministério da Educação. Não vou tratar disso. Não vou tratar do furto de moedas em espelho d'água da União. Não vou tratar disso. Inclusive com o sacrifício de animais, carpas doadas pelo imperador do Japão ao Brasil, patrimônio do Brasil, que foram sacrificadas para que as moedas fossem furtadas. Não vou tratar disso. Não vou tratar da campanha criminosa de medicamentos obsoletos no Covid, durante a pandemia do Covid. Não vou tratar de carteirada na alfândega de aeroporto. Não vou tratar disso. Não vou tratar de salário de 1 milhão para amigos e parceiros do golpe. Não vou tratar disso. Não vou tratar das propinas na venda de ativos do povo brasileiro, como refinarias, gasodutos, a Eletrobras, BR Distribuidoras, carteiras do Banco do Brasil, não, entre outros. Não vou tratar disso. Não vou tratar do genocídio contra o povo Yanomami, os seres humanos. Não vou tratar disso. Não vou tratar do genocídio contra o povo brasileiro durante a pandemia, 700 mil mortes, em Araguari, quase 700 vidas perdidas pelo Covid, por falta de vacina. Não, por que eu não vou tratar disso aqui? Porque isso aqui não é caso de política, isso aqui é caso de polícia. Esses casos aqui não é política, isso aqui é polícia, isso aqui é bandidagem, crimes. Então, aqui eu não posso tratar disso. Mas vou tratar de política. Na economia, Lula herdou o menor crescimento do PIB da história do Brasil, em média 1% ao ano. Eles torraram 32 bilhões de reais da reserva do Fundo Soberano, que Lula e Dilma tinham deixado, era 382 bilhões. Eles torraram 32 bilhões de dólares em 4 anos. O rombo fiscal dos últimos 6 anos no Brasil chega a 1,5 bilhão de reais. 1,5 trilhão de reais. É o rombo fiscal herdado dos últimos 6 anos. Em 2022, o rombo fiscal, para tentar a reeleição, foi de 400 bilhões de reais. Hoje, o Brasil paga o maior, por conta desse rombo fiscal, o Brasil paga o maior juro do planeta Terra, 8% de juro real ao ano. O segundo maior paga 4%. Então, o Brasil paga o dobro do segundo maior. Enquanto todas as economias do mundo estão pagando juro abaixo da inflação, ou seja, juro negativo, o Brasil paga o maior juro do mundo. A inflação chegou a 2 dígitos, a maior em 8 anos. O juro bancário do Brasil é o maior da história. Cartão de crédito, 411% ao ano. Quem precisa pegar um dinheirinho no banco para pagar uma conta, Deus é que sabe. 1/3 da força de trabalho do Brasil está desempregado, subempregado, e agora, a gente sabe cada dia mais, companheiros e amigos, em condições análogas de escravidão. Nós já temos isso lá no Vinhedo, no Arrozal, no sul de Minas, no Café, brasileiros em condições de escravidão. Um absurdo. Isso é herança. A dívida pública, relação ao PIB, passou dos 80% em relação... 80%. A presidenta Dilma, quando foi deposta, mulher honesta, estava em 36%. Então, o que eles fizeram em 6 anos é algo abismal. 60%. Acabou o tempo. Gostaria que o vereador PC fizesse suas considerações finais para a gente possa encerrar. Boa tarde,
primeiro lugar, eu queria agradecer a presença do senhor. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas como o tempo já esgotou, vamos deixar para uma outra ocasião. A principal era sobre o ICMS, sobre o combustível, até que ponto que ele afetaria a educação no nosso estado. Mas como o nosso tempo já esgotou, né? Mas, de antemão, queria agradecer a presença do senhor, a paciência de ter aguardado até o horário da sua fala, e creio que mais oportunidades virão para que a gente possa tirar mais dúvidas, não só nossas, dos legisladores, como da população em geral. Pode fazer e as considerações finais do senhor. Então, ligou? Oi. Bom, eu quero agradecer. Tinha muito mais para falar sobre o governo Lula, mas é outra oportunidade de fala. Eu queria fazer um convite a vocês, agradecendo o seguinte. O Partido dos Trabalhadores de Araguari, junto com o companheiro Gilmar Machado, que é assessor hoje especial do Ministério das Relações Institucionais, agendou uma reunião para Araguari, em que irá receber as demandas de Araguari para o governo Lula. Então, quero convidar vocês, todos, e toda a sociedade araguarina, ao prefeito. Nós estamos construindo uma pauta, e essa pauta está à disposição. E todos estão convidados para fazermos uma comitiva, para estarmos em Brasília, levando a pauta de Araguari. Pauta como questões mais importantes de todas, a criação em Araguari do Instituto Federal de Araguari. E o senhor tem essa data já prevista ou não? Ela está prevista para o mês que vem, em função de que a agenda, esse mês, está muito comprometida do ministro Alexandre Padilha. Mas aí, o mês que vem, e nós vamos levar a pauta, o mais importante de todas, já está encaminhado a solicitação do Instituto Federal de Araguari, que irá oferecer curso superior, pós-graduação e técnico. Pois é, mas o senhor está deixando o convite que a Câmara que possa estar participando da reunião? Todos. Claro, a Câmara também, prefeito, sociedade. Eu gostaria, sim. Nós Eu até estamos falo em nome dos organizando. vereadores, se eu pudesse passar a data para nós, para a gente poder, de alguma forma, tentar montar alguma ida de alguns vereadores, ou todos os vereadores que quiserem estar presentes, viu, presidente? Com certeza. E importante, ajudar a gente na construção da pauta. Estou à disposição na construção da pauta a ser entregue ao ministro. Nós ficamos aguardando esse retorno, senhor. Pode ser? Obrigado, com certeza. Não. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado, Aulírio.